E aí, tudo certo com vocês? Para mais um vídeo aqui no canal da Coder. Hoje nós vamos ver um pouco sobre como exibir mensagens que vêm do back-end, padronizar essas mensagens e também mostrá-las no front-end da nossa aplicação. Foi isolado um problema, né? Peguei só esse problema e isolei numa aplicação para que você possa baixar essa aplicação do repositório que está no GitHub e fazer aí as suas modificações e incorporar aquilo que foi feito no teu projeto. Tá? Essa parte de mensageria pode ficar muito simples, como pode ficar bastante complicado, e eu fiz de uma forma didática para que você possa usar aí nos teus projetos. Falando em projeto, eu queria fazer um convite para vocês, né? Nós estamos aí pertinho do evento que vai acontecer de front-end, back-end, mobile. Nós vamos construir uma aplicação de comércio eletrônico de uma loja de notebooks, né? Falando em notebook, esse evento vai ter um super prêmio aí que você pode concorrer também, que eu vou já falar, mas vai ser muito legal, muito conhecimento importantíssimo para você ter visão de como construir uma única solução, tudo integrado, o back-end, o front-end, o mobile, o banco de dados, as regras compartilhadas e que vai ser muito legal. Vai acontecer no dia 30 de setembro a 4 de outubro, tá com certificado, então você vai ter certificado daquilo que você vai fazer durante a semana e as tecnologias, né? Next.js, React, Nest.js, React Native, TypeScript, tudo isso dentro de uma única aplicação e o banco de dados vai ser PostgreSQL. E você também, se completar as atividades, vai concorrer a um super notebook, né? O Samsung Galaxy Book 4. Então vai ser muito legal, se inscreve, coloca o teu melhor e-mail, já que o evento ele vai disponibilizar certificado, então esse e-mail do certificado vai ser o que você vai informar, então é importante você se cadastrar aí com um e-mail válido para ter um certificado também válido para você, beleza? Então, link na descrição, se inscreve, vem fazer parte dessa semana que será incrível e nós iremos fazer aí uma aplicação, então muito conhecimento compartilhado. O que eu queria compartilhar com vocês especificamente nesse vídeo, eu isolei o problema, tá? Que é a ideia de fazer aqui 3 requisições, uma que vai retornar sucesso, uma outra que vai retornar um erro 500 e uma terceira que vai retornar um erro 400, um erro do lado do cliente. Imagine que você preencheu um formulário, por exemplo, de login, não colocou o e-mail correto, não colocou uma senha válida, e aí ele joga as mensagens do back-end da sua aplicação. É o que vai acontecer aqui. Eu vou testar aqui o sucesso. Todas as requisições estão demorando 3 segundos para responder. Eu coloquei uma funçãozinha de espera, ele vai esperar ali 3 segundos e depois ele pode lançar uma exceção ou ele pode retornar alguma coisa. No caso do sucesso, ele vai retornar um objeto lá com um texto dentro desse objeto. Então, quando eu clico em sucesso, ele vai esperar 3 segundos, vai aparecer essa mensagem de processando e depois ele diz, ó, tudo certo, por aqui eu fiz o que precisava ser feito nessa requisição. O erro 500 é a mesma coisa, ele vai processar ali durante 3 segundos, no final ele vai retornar dizendo, ó, deu um erro aqui de conexão com o banco de dados. E o erro 400, ele vai ser um pouquinho diferente porque ele vai retornar várias mensagens ao mesmo tempo. Então, cliquei aqui em erro, ele vai processar e no final ele vai mostrar, ó, o e-mail estava inválido, a senha precisa ter no mínimo 8 caracteres e precisa ter caracteres especiais também na senha e ele vai mostrando essas 3 mensagens ao mesmo tempo. Então, basicamente, eu quero conversar com vocês sobre como essa aplicação está organizada. Eu não vou desenvolver essa aplicação do zero, mas tem aqui o link na descrição para que você possa baixar. É super pequeno. A ideia de trazer um conteúdo já pronto é para o vídeo não ficar muito grande e eu focar muito mais nas explicações do que necessariamente escrevendo ali cada detalhe do código, tá? Eu estou usando para essa aplicação Next.js no front-end e estou usando Nest.js no back-end. Então, eu vou usar essas duas tecnologias nessa pequena aplicação. Eu vou fechar aqui os arquivos que estão abertos, porque eu acabei de terminar a aplicação e já estou gravando aqui para vocês. Eu vou trazer só minha câmera para cá e nós vamos iniciar. Aqui eu estou com o back-end e o front-end abertos. E eu vou iniciar pelo back-end e depois a gente vai migrar para o front-end e entender o que foi feito lá. Tá? Basicamente, quando eu criei uma aplicação Nest.js, eu apaguei aqui o arquivo spec e apaguei o arquivo service, não preciso do service nem do spec ali do teste,
e eu trabalhei diretamente no app.controller.ts, então, e também trabalhei aqui na parte da criação dos erros e também trabalhei na criação de 2 filtros que são os responsáveis por padronizar qualquer resposta de erro que o meu back-end vai gerar. Em um cenário, digamos assim, com uma parte da aplicação sendo comum ao front-end e back-end, que não é o caso dessa aplicação, mas que vai ser quando a gente for lá para a semana, tá? Eu colocaria essa parte de erro não aqui dentro do back-end, mas eu colocaria dentro da nossa aplicação. E eu fiz questão que os erros aqui, validation exception e o internal exception, né, que são os 2 erros que eu criei, um para representar, digamos assim, os erros da família dos 500, né, que são erros internos do back-end, e o outro para representar erros de validação, que seria muito mais para um erro 400, né, erros do lado do cliente. O cliente mandou informação errada e gerou uma mensagem de validação. É claro que eu poderia criar muitos outros erros, né, que é claro que eu poderia expandir isso para ter mais categorizações, mas eu não quis em nenhum momento criar um erro que herdasse de um erro do framework, um erro, por exemplo, do Nest.js. Não vejo problema nisso. Só que se esses erros fossem transferidos para um projeto, né, um pacote comum, que tanto eu conseguisse usar esse pacote no front-end e no back-end, não faz sentido eu colocar erros da minha aplicação amarrados ao framework. Então, a ideia é que haja essa desassociação do erro gerado com o framework Nest.js, embora a gente vai usar aqui alguns recursos, como é o caso do recurso de filtros. Tá? Então, vamos lá. Ó. Nós temos aqui, para começar, eu criei uma interface. Poderia ser mais simples, poderia ser mais complexa. Basicamente, essa interface tem apenas um único atributo obrigatório. E esse único atributo obrigatório é que um erro na minha aplicação, ele precisa ter uma mensagem. Então, está aqui um único atributo obrigatório, ó, mensagem do tipo string. Esse erro poderia ter um ID, imagine que você tem toda uma estrutura de IDs específicos, né? Eu lembro muito dos erros do Oracle, né? Aparecia lá o código do erro e tal. No Windows também, às vezes, tem o código do erro. Então, na sua aplicação, eventualmente, você pode querer definir erros baseados no código e você poderia ter um ID do erro. Eu coloquei aí, mas nem usei aqui nesse exemplo. Você poderia ter uma parte aí de metadados do erro. Ah, o erro aconteceu em qual módulo da sua aplicação? Vamos supor que você tenha vários módulos, o módulo do RH, o módulo do jurídico, o módulo do financeiro, o módulo da logística, o módulo, sei lá, de integrações. Então, você poderia ter até um conjunto de metadados naqueles dados do erro para dizer qual foi o módulo que aconteceu, sei lá, qual foi o objeto, qual foi o atributo, qual é o valor que foi passado para gerar aquele erro. Aí, e eventualmente eu coloquei aqui uma chave coringa, digamos assim, que você pode ter, sei lá, valor mínimo, valor máximo, sei lá, ou opções possíveis para aquele valor e você colocou uma opção diferente, né? Então você poderia incrementar a mensagem de erro e eventualmente mostrar essa mensagem de erro de uma forma muito mais rica e personalizada de acordo com essas informações. Essa interface até poderia ser uma interface também conhecida pelo front-end, já que o front-end vai precisar navegar dentro do erro, dos dados do erro, né, que eu coloquei aqui, erro data, tá? Que representa ali uma estrutura de como um erro ele é organizado na sua aplicação. Aí você pode ter uma estrutura mais simples e uma estrutura mais complicada, você pode eventualmente precisar de um rastreamento, né, desses erros, colocar isso no log, ter uma rastreabilidade. Então, pode ficando mais complexo de acordo com a necessidade da sua aplicação. Mas eu criei só essa interface para representar um erro não apenas como um string, mas como um objeto, uma estrutura aí, para a gente ter uma certa estrutura ou interface para o nosso erro, tá? Então vamos lá. O erro de validação, que seria o erro 400, né? Que não tem nada de 400 aqui, porque é um erro de validação do meu negócio. Se um erro da família dos erros 400 lá do HTTP,
é um mero detalhe de infraestrutura que será resolvido na camada de back-end. Embora eu esteja no back-end da minha aplicação aqui, tá? Isso aqui provavelmente não estaria no back-end, estaria num outro pacote compartilhado entre front-end e back-end, mas não é o caso desse nosso exemplo. Então, beleza, nós temos aqui um que eu chamei de Validation Exception. Ele vai receber aqui o que seria um array de erros. Você tem a possibilidade de passar um erro, 2, 10, 15, quantos erros você quiser, através de uma única requisição. E, basicamente, como eu estou herdando ou estendendo de erro, tá? Aqui eu passei para o super simplesmente uma string, que é a mensagem de erro. Peguei as mensagens e concatenei para formar esse erro. Não coloquei metadados, não coloquei outras informações, coloquei o principal, que é a mensagem. Mas esse atributo aqui é um atributo público, esses erros. Então, uma vez que eu lanço uma exceção do tipo validation exception, eu tenho acesso aos erros e também tenho acesso à message, né? A mensagem que, por padrão, vem lá da nossa classe Py. Aqui você pode criar um erro de validação através de uma mensagem. Ah, só tem um texto, eu não quero criar um objeto, não quero fazer grandes coisas. Você pode ir lá passar uma mensagem e aí ele já coloca isso dentro de um array, coloca isso dentro de um objeto, já coloca a mensagem correta. Ah, eu quero criar uma lista de erros a partir de várias mensagens. Beleza? Ele faz aqui o processo e cria para você um validation exception. Aqui eu posso criar a partir de um erro. Você tem um objeto erro data, você quer passar as informações, módulo e tal, e você pode passar. Lembra que aqui, gente, é um exemplo, tá? Você pode ter diversos exemplos diferentes de como você implementaria isso na prática. E aqui você pode passar vários erros e ainda assim ele vai criar a nossa validation exception através desses métodos estáticos. Beleza, a mesma coisa, exatamente a mesma estrutura, eu vou colocar aqui para o internal exception, só que são erros de natureza diferente. Um vai ser relacionado a erros inesperados, erros de infraestrutura, erros de acesso a banco de dados, e o outro relacionado a erros de validação. A forma de mostrar lá para o usuário pode até ser diferente. Você pode mostrar duas formas diferentes. Os erros inesperados, talvez com uma gravidade maior, com um ID específico, para que a turma do desenvolvimento possa ir lá no log, ver esse ID, pesquisar esse erro e ter uma possibilidade até de mandar uma mensagem, né, para a equipe de suporte e ver o que é que está acontecendo com aquele erro inesperado. E o erro de validação é o erro do dia a dia, o erro ali que você está trabalhando dos formulários, dos dados que o usuário passa, que muitas vezes não estão corretos, tá? Mas a estrutura que nós criamos aqui é exatamente a mesma e eu não coloquei nada específico de erro 400 ou 500, só chamei os nomes aí, trazendo um pouco essa alusão de um erro interno do back-end causado pelo back-end e um erro causado através de uma validação que veio lá de algum front-end da sua aplicação. Beleza, dito isso, lá no nosso main.ts, eu primeiro habilitei aqui o CORS, porque é importante, eu vou estar com uma aplicação rodando na porta 4000, que é o back-end, eu vou estar com a outra aplicação na porta 3000, que é no front-end, e aqui eu registrei dois filtros que vão trabalhar, que vão interceptar qualquer exceção que aconteça nos meus controllers. Tá? Aqui eu estou trabalhando com Nest.js. Ah, Léo, como é que cria um projeto com Nest.js? Então, você vai lá, entra no site, tem lá o comando, né, nest new, e o nome do projeto, ele cria para você a estrutura. A mesma coisa que tem lá no npx, create-react-create, next app, e aí você coloca o nome da sua aplicação, tá? A mesma coisa, npx, nest, eu acho que tem que instalar, na verdade, o Nest, né? Que tem o Nest CLI. Você olha lá no site que é facinho de configurar. O fato é que, qual é uma das vantagens que você tem quando você cria um filtro que vai interceptar qualquer exceção que você lance na sua aplicação? Então, imagine que você tem aqui desse lado. Vou até colocar em tela cheia, tomara que eu não esqueça, né? Você vai aqui, a requisição vem nesse sentido, tá?
E aqui você tem os filtros que vão receber essas requisições, passa aqui para a sua aplicação, tratar através dos controllers, através dos serviços, através de chamadas de banco de dados e tem lá todo o processamento da sua aplicação. Quando você coloca um filtro que vai interceptar qualquer exceção que aconteça aqui na sua aplicação, em outras palavras, ele está como se ele estivesse colocando um try-catch na parte da requisição, do tratamento da requisição, e qualquer erro vai cair dentro desses filtros, se for daquele tipo específico, e assim você consegue padronizar em um lugar ou dois lugares como você vai ou enviar as respostas quando acontecerem algum tipo de erro. Então, voltando aqui, nós temos tanto o Validation Exception Filter, que faz esse tratamento que eu acabei de explicar para vocês, como o Internal Exception Filter. Só para a gente ter dois filtros, cada um atendendo a um tipo de exceção, né? Cada um tratando um tipo de exceção diferente, embora o conteúdo dele seja compartilhado entre os dois. Então, se eu clicar aqui ó, em Validation Exception Filter, basicamente eu criei aqui um Exception Utils, um catch, que vai pegar basicamente esses dois parâmetros aqui, e eu vou só colocar o status diferente, mas o tratamento é exatamente o mesmo. E se eu mostrar para vocês o outro, que é o Internal Exception Filter, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, só que passando o erro 500. Então, o outro, né, que é o Validation Exception, erro 400, e o Internal Exception vai retornar erro 500. O que é que tem aqui dentro? Basicamente, nós temos a questão de pegar o contexto HTTP no qual essa requisição se encontra, que é basicamente uma requisição em HTTP. Aqui eu consigo pegar a requisição e a resposta, e eu retorno uma mensagem de erro, ou um corpo, né, um JSON padronizado da minha API. Aqui é legal porque em um único local da minha aplicação eu defino exatamente o tipo de resposta que eu vou mandar para o front-end quando acontecer algum erro. Tá? Eu também poderia padronizar uma resposta quando tiver um sucesso? Sim, não foi o caso aqui. A gente simplesmente lá no controller respondeu com uma resposta específica para aquele caso, mas também daria para você padronizar a resposta de sucesso. Mas o nosso foco aqui é mais a mensagem de erro e como tratar esses cenários na nossa aplicação. Eu até entendo que nesse caso específico, a gente poderia colocar uma interface para representar essa resposta de uma API. Então, por exemplo, a gente poderia ter uma resposta com o status code aqui, né, que é o código do status. Poderíamos ter um timestamp quando essa requisição foi feita. Poderíamos ter aqui o caminho, né, ou a URL, se você quiser mudar o nome. Poderíamos ter os erros como sendo algo opcional e poderíamos ter o body da requisição, porque todo o resto, ó, o código de status, ou a hora que foi feita a requisição, o caminho, tudo isso serve tanto para uma mensagem de sucesso como para uma mensagem de erro. O que vai mudar é que numa mensagem de sucesso, você vai ter provavelmente o corpo da requisição sendo retornado, que são os dados, poderia ser data também, tá? E os erros caso você esteja retornando uma mensagem de erro. O mais importante para você entender aqui é o fato de que a gente está padronizando isso em um único local da nossa aplicação e no resto a gente não precisa se preocupar muito, que é exatamente o que eu vou mostrar para vocês para finalizar aqui o back-end, é o nosso controller, que é exatamente o local que nós mapeamos as URLs para as chamadas aqui no back-end. Se a gente olhar aqui no back-end da nossa aplicação, ó, nós temos o raiz, né, o get no barra da aplicação, nós temos um barra erro 500, que também é um get, e nós temos um barra erro 400, que também é o get, são as três rotas que estão disponíveis na nossa aplicação. E essas três rotas foram definidas aqui no nosso controller. Então, o nosso controller de sucesso, nós temos um get, ele vai esperar 3 segundos, lembra aquela função que eu falei, né? Ele vai esperar, porque é uma resposta muito rápida, só para você ver que ele está ali processando, e no final ele retorna esse olá mundo, que eu nem vou usar lá no front-end. No caso do get, eu vou chamar lá o nosso internal exception,
ponto from message, ou seja, a partir de uma mensagem, e aqui eu vou simplesmente colocar, ó, erro de conexão com o banco de dados. Eu até acho que você precisa ter cuidado na hora de jogar essas mensagens para o cliente, porque não necessariamente ele precisa saber o tipo de erro que aconteceu. Você não precisa ser explícito. Ah, aconteceu um erro no banco de dados, que é um MySQL com a versão, sei lá, alguma coisa, ponto alguma coisa, que está rodando um servidor Linux. Não, você não precisa entrar em detalhes nessa mensagem para o usuário. Às vezes você até gerar, ó, aconteceu um erro inesperado, o código de rastreio é esse aqui, passe para o suporte para que a gente possa investigar o problema e tal. Tá? Faz mais sentido do que você entrar em detalhes para quem não tem interesse em saber os detalhes de um erro, tá? Então aqui nós temos o nosso get 500. Até tinha colocado duas versões, mas eu acabei colocando só um depois. Então erro 500 e aqui ele espera e sempre vai lançar uma mensagem de erro. E lançando, eu não me preocupo em tratar esse erro aqui no controller, ou seja, o controller não está responsável por essa parte. Se lançou uma exceção, chega lá no filtro e lá será feito o tratamento. E eu fiz aqui um erro 400, simulando como se fosse várias mensagens de erro. Léo, essas mensagens virão da onde? Provavelmente das suas entidades, dos seus objetos de valor, da sua modelagem lá de domínio, tá? Então, provavelmente, esse validation exception será uma classe de negócio, será uma classe que o núcleo da sua aplicação depende dela, ou seja, ela estará definida lá no núcleo da aplicação, e lá você eventualmente joga as mensagens de validação a partir do seu modelo. Aqui eu simplesmente criei essas mensagens a partir dos erros, e aí criei uma mensagem, ó, e-mail inválido, qual é o metadado dessa mensagem aqui? Né? Foi um atributo e-mail do objeto user, e o valor passado foi esse valor, por exemplo. Então você conseguiria colocar informações, né? Ó, a senha precisa ter no mínimo 8 caracteres, foi no objeto user e o atributo password. A senha precisa ter caracteres especiais, foi no objeto usuário também e no atributo password. Então gerou duas mensagens de erro de um mesmo atributo e uma outra mensagem de outro atributo. Assim, você conseguiria mandar todos os erros de uma única requisição e não ficar fazendo um de cada vez, por exemplo. Tá? Então, pensei de uma forma exatamente de mostrar vários erros na sua aplicação. Então, aqui é exatamente isso, né? Ele pensa lá os 3 segundos e joga uma mensagem de erro, pensa os 3 segundos e depois joga uma mensagem de sucesso e pensa os 3 segundos e joga várias mensagens de erro, no caso aqui especificamente essas 3 mensagens que eu coloquei, né? A primeira, segunda e a terceira mensagem. Beleza, feito isso, a gente já entendeu como está organizado o nosso back-end. O front-end também é muito simples, eu não estou usando praticamente muitos recursos do React, a não ser dois hooks personalizados que eu criei, para que também a gente possa padronizar a forma de fazer requisição no back-end e a gente ter uma forma de tratar isso também de forma padronizada. Com relação à dependência, eu instalei uma dependência chamada procurar ela aqui, ó, React Toastify, tá? O React Toastify é o que eu estou usando para mostrar aquelas mensagens ali na nossa aplicação. Então, lá no nosso layout, eu simplifiquei um pouco o layout, tirei algumas coisas que tinham aqui, nem tirei o nome Create React App, né? Posso até colocar aqui, sei lá, mensagens, tá? Então, deixa eu ver aqui se o GitHub Copilot implementa, colocou só mensagens, né? Mostrando como usar mensagens de erro e sucesso em uma aplicação Next.js. Beleza? Agora não me decepcionou. Então nós colocamos aqui, ó, o Toast Container, que seria o local onde ele vai colocar esses elementos. Eu coloquei um import aqui para ele pegar o React Toastify.css para trazer aqueles estilos, tá? E basicamente coloquei aqui um Toaster Container no layout raiz da minha aplicação, ou seja, qualquer parte da minha aplicação vai conseguir mostrar mensagens que foram acrescentadas na nossa aplicação. E
basicamente eu criei aqui 2 hooks personalizados. Um para fazer uma chamada para a API. Então aqui ele usa o arquivo .env, aí tem aqui a chave, né? Next public -API URL. Então aqui nós temos o arquivo .env, que vai simplesmente apontar para http://localhost na porta 4000, que é a URL do meu back-end. E nós temos aqui no nosso use API, além disso, nós temos uma única função. Aqui vai ter o HTTP post, HTTP put, delete e outros métodos do HTTP. Sim, mas nesse caso, aqui eu só coloquei o HTTP GET e ele vai pegar a URL base, vai verificar se a URL passada, né, o path que foi passado, começa com barra ou não, que aí ele padroniza e coloca o barra. Se não tiver, e se tiver, ele simplesmente concatena com o URL base, vai fazer uma requisição usando Fetch API, a resposta, pega a resposta como um JSON. Então é legal você padronizar as respostas do back-end sempre como um JSON, fica simples de tratar isso no front-end. Então peguei aqui como JSON, se a resposta não tiver sido ok, ele simplesmente lança uma exceção, dá um throw, tá? Pegando exatamente aquilo que foi recebido como resposta. No JavaScript a gente pode lançar um objeto e não precisa necessariamente lançar uma exceção. Qualquer coisa pode ser lançada, né? Um texto, um número, um objeto, que é o caso aqui dos dados que foram obtidos através da nossa chamada API. E aqui nós temos um outro elemento chamado useMessage. Aqui eu coloquei .tsx porque teve um ponto aqui. Na verdade, eu até tirei isso aqui do código. Eu tinha colocado um pouco de JSX dentro desse arquivo, mas depois eu acabei tirando, então dá para colocar aqui como um arquivo .ts. Ele vai quebrar aqui por conta do build, porque eu mudei o nome do arquivo, mas é só parar o projeto e iniciar novamente. Nós temos aqui o nosso useMessage. O que é que esse useMessage faz? Eu criei alguns comportamentos, não usei todos, mas só para você entender. Criei aqui um success para você adicionar uma mensagem de sucesso. Aí ele vai chamar lá do React Toastify o toast.success, passando uma mensagem. Coloquei aqui um erro, que aí você recebe uma mensagem, pode chamar toast.erro. E o único que eu usei mesmo foi esse aqui, que ele retorna uma promise, né? Você passa para ele uma promise que está sendo executada naquele momento, e aí ele vai mostrar, quando tiver pendente, ele vai mostrar que está sendo processado. Quando der sucesso, ele vai dizer tudo certo por aqui, ou seja, você até poderia passar nessa função de promise qual é a mensagem de sucesso, qual é a mensagem esperando, né, de processando, de pendente, mas no final das contas, o erro, aí sim eu fiz questão de fazer o tratamento aqui. Eu peguei o render, eu recebo os dados, e esses dados recebem uma série de erros. E para cada erro, eu vou colocando aqui o toast.erro. Eu precisei só fazer aqui um pequeno artifício tecnológico, que é o seguinte: essa função obrigatoriamente sempre vai retornar um erro. Mesmo que eu retorne nulo, ele aparece lá um toast vazio. Se eu retornar undefined, ele vai retornar um toast vazio. Então, o que vai acontecer é que se for um array, se esses dados aqui forem um array, que é o que eu estou esperando receber lá do meu back-end, por isso que, no caso, se chegar um array, se chegar alguma coisa que não é um array, na verdade, se chegar alguma coisa, né, que não tem data.erros como um array, eu vou dizer que é um erro inesperado. Eu não vou querer pegar esses dados e já colocar como erro na minha aplicação, porque eu posso estar expondo algo que não é legal. Então, se chegou aqui e ele foi para ocorrer um erro inesperado, talvez até você pudesse colocar aqui um console.erro para mostrar ali no console o que aconteceu e aí você entender por que ele entrou nessa situação que não deveria entrar aqui nesse ponto do nosso código. O fato é que nós vamos receber uma array de erros lá do nosso back-end. O primeiro erro sempre será retornado nessa função render, mas o toast.erro eu vou criar para os outros, né? Então, o primeiro ele vai mostrar e os outros
ele vai mostrar através aqui do nosso for each. Ele vai fazer um for each. O primeiro ele vai ignorar exatamente porque ele vai já mostrar o primeiro aqui embaixo e ele vai simplesmente mostrando todas as mensagens. Eu tinha, na primeira implementação, tinha colocado todos os erros dentro de um único toast. Acaba ficando um pouco menos didático, porque todos os erros ali dentro, né, pode ficar ruim, mas também é uma possibilidade de implementação para você fazer. Uma vez a gente tendo entendido o use message, que é basicamente para a gente encapsular as chamadas, né, para o nosso React Toastify. E essa foi a primeira vez que eu estou usando ele. A gente usa na nossa aplicação admin, né, que a gente usa aqui internamente, mas quem implementou foi outra pessoa, então eu não tinha usado o Toastify ainda. Tá? Eu tinha usado outros componentes para fazer essa parte das mensagens. Eu achei ele bem legal, super prático, de primeira tudo funcionou, o que é muito interessante aqui para a nossa aplicação. Finalmente, a última parte que a gente vai comentar é exatamente aqui a nossa página, que eu pego o HTTP GET e a promise, que é exatamente aquela função que vai ficar processando uma requisição e somente quando chega a resposta de sucesso ou erro ele vai mostrar a mensagem. E aí eu chamei essa promise aqui do use message passando a promessa que será retornada no nosso HTTP GET. E aí ele vai ficar fazendo aquele processamento e quando der certo ele mostra a mensagem de sucesso ou de falha. E aqui eu tenho um botão para chamar a requisição no raiz da minha aplicação, lá do back-end. Tem um outro botão para chamar o /erro 500 e tem um outro botão para chamar o /erro 400. E aí nós temos exatamente essa aplicação aqui, que vou dar um refresh. E nós temos a mensagem de sucesso. Deixa eu só ver se ele deu um refresh correto. Beleza. Ó, ele vai processar e vai mostrar a mensagem de sucesso, processar a mensagem de erro e a outra a gente também já tinha visto na nossa aplicação. A gente pode até fechar aqui. E outra coisa interessante é que se você processa, sai da sua aplicação e ele só começa a contar quando você está com o browser selecionado, né? Então, às vezes ele fica esperando você voltar para daí ele começar, de fato, a fazer aqui o processo de... Quando você coloca o cursor em cima também ele pausa, né? Então, ele vai eventualmente querer mostrar a mensagem para que você possa ver. Se você sai e volta, às vezes ele não anda aquele timer para tirar a mensagem, o que também é muito legal. Gente, então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se inscrevam no evento, né? O link na descrição, que nós vamos desenvolver uma aplicação e-commerce muito legal para que vocês possam entender como integrar os principais frameworks de mercado, né? Front-end, back-end, mobile e as regras compartilhadas e quem sabe ganhar aí um notebook Samsung Galaxy Book 4, que é um notebook muito legal, construção muito bem feita e sem dúvida ele é um notebook fantástico. Então não perde tempo, se inscreve, link na descrição. Se chegou até aqui, deixa o like, curte o conteúdo, compartilha, coloca nos comentários aquilo que você quer ver aqui no canal da Coder, que a gente vai olhar com muito carinho para tentar servir vocês com os melhores conteúdos de tecnologia. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.